Essa equação possui duas soluções K1 e K2, considerando o x de 0 a 2π, com K1 maior do que K2. Aí ele quer a diferença entre eles, K1 menos K2, tá? Tá bom, beleza. Esse tipo de equação, ó, tu tem uma coisa com cosseno de x, outra coisa com seno de x, tudo isso igual a 2. É um modelo de equação clássica, equação trigonométrica clássica. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente tenta fazer aqui, tá? Eu vou calcular desses coeficientes do seno e do cosseno como se fosse um Pitágoras. Então seria a raiz de A2 mais B2, tá? E eu vou dividir todo mundo por isso. Então eu começo calculando raiz de 2 raiz de 3 ao quadrado somado com 2 ao quadrado. Claro, você tem que perceber que é uma estrutura clássica de trigonometria para poder ter a ideia do que fazer. Se você não perceber, tu vai ficar travado falando, o que eu faço? Então, para isso, você tem que ter estudado, né? É o mínimo que eu espero. Mas é uma situação bem clássica. É esse modelo aqui. A seno x mais b cosseno x. Tá? Raiz de 16 dá 4. Então, o que a gente vai fazer? Divide geral por 4. Quando eu dividir todo mundo por 4, os dois lados da equação, fica justamente raiz de 3 cosseno x, raiz de 3 sobre 2, aliás, mais meio seno de x, igual a meio. Via de regra, eu prefiro trabalhar com seno da soma do que com cosseno da diferença, que seriam as duas possibilidades aqui. Para trabalhar com seno da soma, esse cara eu vou interpretar como seno de 60 graus. Aqui, cara, eu vou te falar que eu vou botar em grau mesmo, tá? Claro, eu vou ter que passar para radianos. As respostas, via de regra, ainda mais que ele botou de 0 até 2π, as respostas são sempre em radianos, é o padrão da trigonometria. Mas eu vou botar grau porque eu acho mais fácil de pensar, né? Olhar o número é melhor do que fazer MMC e tal. Esse cara vai ser o cosseno... Opa, cor errada. Vai ser o cosseno de 60 graus. Porque aí a gente tem o quê? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, somando. Isso aqui vai ser o seno da soma. É para isso que a gente usa essa coisa do dividir os dois lados, já que é uma igualdade, né? Se fosse uma expressão, é só multiplicar tanto em cima quanto embaixo por esse cara. Tá? Você força para aparecer valores de seno e de cosseno para ficar uma coisa bonita, uma coisa única. Fica x mais 60 graus igual, meio eu vou tratar como sendo seno de 30 graus. Aí vem conhecimento do círculo trigonométrico, tá? Ele falou que o x está entre 0 e 360. Para que o seno seja meio, cuidado. Tu tem realmente duas possibilidades. O seno igual a meio está aqui, tem dois arcos que olham para o meio. Não é só o 30. Tem o 30 graus, a outra possibilidade é o 150 graus. Então, o que vai acontecer aqui? X mais 60 graus pode ser igual a 30. Calma que não é a única solução, não. Ou x mais 60 graus pode ser igual a 150. Aqui a gente tem um perigo gigantesco, que é o seguinte. Se eu passar o 60 para a direita, que é o x que está entre 0 e 360, percebe? Tecnicamente, o x mais 60, ele estaria 0 mais 60 dá 60, 360 mais 60 dá 420. O x mais 60 está nesse intervalo, o 30 não pode. Tanto que se eu passar o 60 para a direita, o x vai dar negativo. Meu Deus, Felipe, o que eu faço nessa hora? Gente, 30 não é o único ângulo que bate nesse ponto. Outra possibilidade é o 390, que é um côngruo, né? Tu pega 30, tu soma 360, tu vai ter o 390. O 30 não vai dar certo. Vai dar um x negativo. O 390 não, pô. A gente teria x igual a 330 graus, que está entre 0 e 360. A outra possibilidade é o x igual a 90 graus. Ele pede K1 menos K2. Então, veja, calcular K1 menos K2, eu posso fazer isso em radianos. Eu faria a conversão agora, mas eu vou acabar tendo que fazer MMC. Ou eu deixo para fazer a conversão depois de subtrair. Tanto faz, porque guardadas as relações, seja convertido ou seja não convertido, o valor tem que ser o mesmo. Então, o maior é o K1, o menor é o K2, tá em graus ainda. K1 menos K2 é 330 menos 90, vai dar 240 graus. Só que quem é 240 graus em radianos? Pô, 240 é um arco bonito, você não precisa fazer regra de 3.
é 4 vezes 60 graus, então é 4π sobre 3. É só procurar a opção que tem isso, gabarito na letra C, 4π sobre 3. Veja, eu facilitei muito a minha vida, não é uma questão exatamente rápida, mas ela, comparativamente para o que a gente viu da prova até agora, é uma questão boa de ser feita, não demora tanto assim, enfim. Só que tem que tomar um cuidado, que é esse aqui. Se tu usar o 30, vai dar zebra. Tem que usar o congro dele na volta seguinte, que é o 390. E aí a ênfase é o seguinte, quando ele dá uma regra do x, tu não pode assumir que essa regra vai valer para o x mais 60. O x mais 60 teve uma conversão. Então, o que eu estou falando é que o x mais π sobre 3, mais 60, ele estaria entre π sobre 3, que é o próprio 60, e... quanto que eu falei? 420. 420, eu nem sei quanto é que é. É 2π mais π sobre 3 é o 7π sobre 3. Vai estar entre um dos dois. Tá? Então, assim, os valores usados têm que ser de acordo com essa restrição. Tem que tomar cuidado com isso, não tem jeito. Se você tiver esse cuidado, a questão sai de boaça. E aí a minha dica, minha sugestão é, quando tem conta de soma, subtração, faz em grau, depois tu converte, não tem problema. Tá? Seria ruim fazer em radianos porque teria MMC para fazer. MMC também é conta, não tem problema nenhum, mas dá mais trabalho, né? Eu sei, concordo. Vamos para a próxima então, beleza? Bora lá.